Salve galera, tudo bem? Eu vou começar um videozinho aqui para mostrar para vocês um pouquinho sobre o ROM Research, né, que é o sistema de notas que eu uso. Aqui eu tinha combinado com o Aragão e com o Vini de fazer uma call com eles para mostrar, né? Só que no final das contas eu acho que é mais inteligente eu gravar isso daqui para que isso fique disponível para todo mundo, dado que eu já fiz essa conversa com outras pessoas, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui a agenda na minha tela, né? Eu usei o próprio ROM para escrever as coisas que eu quero falar, as coisas que eu quero mostrar, né? E, e a gente vai começar de algumas coisas um pouco mais simples, né, até o workflow, que eu acho que é a parte mais interessante no final das contas. Então, essa parte mais simples a gente vai passar meio voando, tá? Meio rapidão, só para alinhar com vocês que a gente tá no mesmo nível de entendimento das baboseiras que eu vou falar aqui, porque às vezes eu vou falar um negócio, vocês não vão entender o que é, e eu quero alinhar, porque esse linguajar é importante aqui, tá bom? Então vamos lá. Então, o ROM é um sistema online e tal que serve para tomar notas, tá? Serve para escrever, no final das contas. Então, aqui, segundo a nossa agenda, vamos começar falando de blocos, tá? Então eu vou entrar aqui e começo falando para vocês que blocos eles são a parte mais simples e ele é como se fosse um átomo, vamos dizer assim, do que o ROM tem para te oferecer. Cada um desses bullet points que vocês estão vendo aí são um bloco. Cada um deles é um bloco. Né? E a gente tem esse nível de hierarquia, né? Como a gente pode ver aqui. A gente tem um parent block, um child block. Esse cara aqui é irmão desse, né? E filho desse aqui. Né? Então você consegue cuidar de hierarquias e tal, criar quantas você quiser, para lá, para trás. Você consegue dar fold em cada um deles, né? Tá vendo? Então eu consigo esconder aqui e aí pode facilitar para usar. Eu consigo dar um jump dentro deles, que é assim que eu tô andando, esse walkthrough, né? Aqui no caso do Linux, Alt para direita. Eu posso entrar aqui em Parent, tá vendo? Ele traz aqui para tela só para mim, ele mostra um breadcrumb aqui em cima para você saber onde é que você tá. Alt para esquerda eu volto, né? Vou voltar de novo e é isso basicamente de blocos. Bora pro próximo. Então, próximo item da nossa pauta é páginas. Páginas eu vou lidar um pouco diferente, porque eu já gravei isso aqui antes que não deu certo e eu vi que talvez a melhor forma de mostrar é assim. As páginas é onde a gente guarda blocos, né? Então, isso que você está vendo aqui na minha tela é uma página. É a página ROM Research Walkthrough, né? Aqui tá onde eu linkei, né? Tipo, ó, todo o conteúdo dentro dessa página tá aqui nesse link. Então, o que compõe uma página? Os blocos dela, que é toda essa parte aqui, né? Selecionada, e as referências, que foram as vezes que eu linkei para essa página dentro do meu grafo, né? Dentro do meu sistema. Né? Então tá aqui, ó. Hoje eu tô gravando o ROM Research Walkthrough. Então, na página janeiro 18 de 2022, eu adicionei esse bloco que tem esse link para essa página. E aí, quando eu entro nessa página, eu consigo ver esse link aqui de volta. Páginas são basicamente isso aí, tá? Então, bora pro próximo. Lembrando que eu vou passar correndo aqui pra gente chegar na parte mais legal, que é a parte do workflow. Links. A gente já falou um pouco ali, mostrou um pouquinho o link nas páginas, mas o grande lance, né, do ROM, no final das contas, né, o que foi a grande sacada da galera que fez o ROM, foi os links bidirecionais. Né? Então, todo o grande furor que houve na época que o ROM lançou foi por causa desses links bidirecionais. O que isso quer dizer? Isso foi o que eu mostrei ali para vocês. Né? Então, se eu tenho um link na página A, né, se eu estou na página A e crio um link para a página B, lá na página B eu vou ter automaticamente um link de volta, né, um backlink que a gente chama, para a página A. Né? Então, é exatamente isso aqui. Né, ó. Eu criei esse link
no dia 18 de janeiro, na página que chama dia 18 de janeiro, né, para ROM Research Walkthrough, que é essa página que eu tô, e aqui nessa página eu tenho as referências, né, que são essa parte aqui de baixo. Sacou? Ficou de boa? Deu para entender? Né? É ruim ser um pouco sem feedback, mas eu acho que ficou bom. E aí eu tenho aqui uma outra seçãozinha que é como que a gente cria os links no ROM. Cara, não tem muito segredo. Double bracklets, você aponta para uma página, né? Aqui eu dei o exemplo de Elixir, tem uma página de Elixir aqui no meu grafo. Você tem a cerquilha, que é simplesmente uma outra forma de fazer o link para a página. A única diferença, no final das contas, é estética, é visual, né? Tem gente que nem usa essas duas formas, usa uma forma só, né? No meu uso, eu separo. É uma frescurinha, tá? Não é nada super importante, mas eu separo basicamente por contexto, né? Eu uso a hashtag como se fosse uma tag. Então, por exemplo, se eu vou escrever alguma coisa, né? Vou abrir aqui um bloco embaixo, né? Estou falando de Elixir, né? Aí eu coloco Elixir aqui desse jeito, tá? Porém, se eu falo de Elixir indiretamente, tô trampando com uma linguagem da hora. Ponto. Acabei minha sentença. Se eu quiser marcar quem que é, eu venho e falo que é Elixir. Tá? A diferença, como você pode ver aqui, é só visual. Esses dois caras linkam para a mesma página, tá? Então, não faz diferença. É só estético. Vocês decidem o que vocês querem fazer. Aí uma outra parte legal é que a gente consegue linkar blocos, saca? E aí que começa essa importância de saber o que são blocos e tal, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Né? A diferença dos links para blocos é que você usa parênteses ao invés de square brackets. Né? E eu vou linkar um bloco aqui, né? Toda vez que eu começo um link, ele traz um promptzinho de autocomplete, então facilita um pouco a nossa vida. Né? Então, aqui eu vou linkar, por exemplo, nosso primeiro bloco dessa sessão que a gente está vendo, aquele The Most Common One, blá blá blá. Então, o que eu faço quando eu quero linkar um bloco é só escrever. Tem que escrever certo, tá? Importante. The Most Common. Aqui. Xablau. Então, o que aconteceu aqui? Eu ainda não saí do bloco. Você pode ver que meu cursor está aqui. Mas você já viu que ele adicionou uma informação aqui, tá? Ó, isso aqui é o backlink para esse bloco. Como cada bloco não tem uma página para si, ele coloca aqui essa referência. Eu já te mostro como é que isso aí funciona. E aí, quando eu der o Enter aqui, ele vai trazer o conteúdo aqui para mim, né? Então, se eu trocar esse texto aqui e escrever abóboras, e a hora que eu sair, ele traz aqui, ele é um link, tá? Ele está simplesmente trazendo o conteúdo desse bloco, que é o ID, esse ID Xablau aqui, para esse lugar, tá? E aqui, no bloco original, né, o que a gente tem é o link, onde a gente consegue ver, né, quem está linkando, onde é que está linkando, qual que é a página. Eu consigo ocultar isso aqui se eu quiser, tá? Mas é basicamente assim que funciona o link para blocos, certo? Então, esses são os links internos do ROM, né? Mas o ROM ele é uma ferramenta que usa Markdown. Então eu consigo criar links no formato Markdown mesmo, né? Que é o square brackets e os parênteses, né? Square brackets com o conteúdo, né? O texto que eu vou usar no link e o parênteses com o link em si, né? Para coisas externas. Mas eu também posso usar para coisas internas, né? Eu dei um exemplo aqui embaixo, ó, que eu posso linkar páginas. Então isso aqui seria para eu fazer, por exemplo, um alias, né? Vamos dizer aqui, se eu quero dizer que tipo linguagem baseada no Erlang, né? Aí eu venho aqui e coloco o Elixir aqui, né? Erlango, mas tudo bem, vou deixar assim mesmo. Se eu clicar aqui, eu venho para a página do Elixir, porque são links e funcionam como links, não tem segredo nenhum, beleza? Então, bora partir para o próximo ponto. Vamos lá, vamos avançar rapidinho aqui e vamos falar de comandos.
Agora a gente vai falar aqui de comandos, bora lá. Comanditos, os comandos do ROM, eles são trigados a partir da barra, né? Então, aqui eu tenho alguns exemplos embaixo, vou falar de cada um rapidinho. Você pode chamar current time para dizer a hora que está acontecendo o negócio agora. Pomodoro, ele vai criar um botãozinho aqui, a gente consegue dar play. Esse cara aqui já está usado, mas se eu clicar aqui, dizer Pomodoro Timer, clicar fora, ele tem um que não foi usado, posso dar um play aqui, tá vendo? Ele vai contar, né? A galera costuma usar bastante isso daqui, porque o pessoal se propõe muito, vou escrever 25 minutos pelo menos de alguma coisa, né? E o ROM ele é muito usado no meio acadêmico para escrever papers, essas coisas, ou né, qualquer tipo de conteúdo escrito. E essa galera tem esse lance de escrever todos os dias, né? Então eu vejo muito templates por aí na internet da galera usando o Pomodoro para isso. Então tá aqui, eu vou dropar esse cara aqui, só para não deixar isso aqui feio. Pode ser que eu use esse walkthrough para outra gravação, outra apresentação em algum momento. Word count é só contar palavras mesmo, né? Isso pode ser também uma métrica para quem está escrevendo. Então, se eu colocar aqui 5, 6, dá um enter, ele vai colocando aqui para mim. A gente tem character count também, se a gente quiser. Então, aí a gente pode escrever um tweet aqui e controlar, né? Quantos caracteres tem, se a gente quiser. Tem várias featurezinhas, tá? O inline calculator, cliquei aqui mais para mostrar. Você pode fazer contas. Esses números não precisam ser números diretos, eles podem ser links para outros blocos, se você quiser. Ele funciona, né? O embed video, aqui eu tenho um exemplo, né? Então, esse cara aqui, ó, é um. Deixa eu ver se consigo clicar para baixo. Aqui, ó. Ele é um vídeo, né? Tá vendo aqui, ó? Ele é um embed com um vídeo no YouTube, que tá, a hora que eu saio, né, do bloco, ele coloca o vídeo aqui, vocês conseguem dar play, né? Procurem lá, Diamante Valioso, do Days Are Nights, aí dá um help pra minha banda. Né? Então você tem uma série de comandos, né, que você pode usar durante o seu dia a dia, né, enquanto você está escrevendo suas notas, isso pode te ajudar, isso pode... São ferramentas para facilitar aí, né, a hora que você está escrevendo. Essas daqui são clássicas, né, tipo, eu quero escrever um código, né, então eu vou lá, tem aqui uma ferramenta de syntax highlight e tal, e ao invés de você escrever efetivamente essa sintaxe do Markdown, ele traz isso para você. Então, eu faço muito isso, né? Elixir, Plum, pá, colo, o que eu aprendi, por exemplo, e coisas desse tipo. Certo? Comanditos são esses aqui, maravilha. Depois de comandos, a gente vai falar um pouquinho de sidebars. Esse cara aqui não tem segredo, né? A gente tem a sidebar da esquerda. A sidebar normalmente vem aberta, tá? Ela vem... Normalmente, quando você começa o ROM, ela vem aberta. Eu não uso muito. Eu tenho alguns shortcuts aqui, mas eu basicamente não uso esse cara mais. Eu uso as páginas em branco. Né? E eu tenho também a barra da direita, né? Que essa barra é da hora. Essa barra aqui é muito legal. Ela é uma barra como se fosse um buffer temporário para você trabalhar. Né? Então eu posso, em qualquer bloco, por exemplo, vir aqui, segurar o Shift e clicar, e ele vai trazer esse bloco para cá. Posso vir no outro aqui também. Ó. Tum. E ele vai adicionando, né, um bufferzinho do que você está trabalhando, e aí você consegue voltar aqui, né? Vou voltar aqui para outra tela e tal. Ele continua, tá vendo? Com o teu conteúdo aqui. Então, quando você quer trabalhar com dois conteúdos, ver, usar de referência e tal, essa barra da direita, ela funciona muito bem. Muito bem. Tenho um exemplo aí para frente para mostrar uma coisa que eu fiz legal, que usa a sidebar, e aí eu mostro um uso prático para vocês, tá bom? Então, sidebars, beleza. E agora a gente vai começar a entrar de leve no meu workflow, porque eu vou falar um pouquinho dos templates, né? E vou mostrar aqui um pouco da minha página de templates para vocês. Basicamente, os templates são estruturas, são templates, né? É o que o nome fala, são estruturas que você deixa montado para você preencher isso
preencher automaticamente. Então eu vou clicar aqui, ó, com Shift para abrir na aba lateral, para não sair da nossa página. Né? Eu vou tirar aqui essas referências que só atrapalham. Esses daqui são todos os meus templates que eu uso. Nem todos eu uso todo dia, nem todos eu uso toda semana, né? Mas eu tenho esses caras aqui, caras que eu usava muito no Nubank, por exemplo, o de RFC, né? Quando eu clicar aqui, ó. Então ele tem o tipo do documento, qual era a squad, o autor do RFC, se eu terminei de ler ou se eu não terminei, referente a qual projeto e o link original. Né? Então, os RFCs do Nubank, por exemplo, eles eram escritos no Google Docs, eu tinha o link do Google Docs aqui para poder dar um jump lá e ver o que estava rolando. Né? Como é que funciona isso? No nosso dia a dia, a gente está dentro de uma página, de todo lugar onde a gente quer expandir esse template, a gente dá ponto e vírgula, ele traz aqui para mim bonitinho, né, qual que é o template que eu quero, e vamos lá, eu vou pegar um aqui, vou pegar esse da RFC que eu tinha mostrado já, quando eu der o Enter, ele traz aquele conteúdo para cá. Simples assim. É mais para padronizar um pouco aí o que você vai, como que você vai estruturar as suas coisas, tá? Vou dropar esse cara aqui, não precisa. Vou dropar esse cara aqui. E templates é basicamente isso. Talvez eu mostre um ou outro aí de exemplo para vocês no meu workflow. Mas vamos partir aí pro próximo item, que é o item que acho que todo mundo está mais interessado. Deixa eu ver com quanto tempo de gravação que eu tô aqui. 16 minutos. Acho que tá bom, né? Acho que dá pra gente entrar nesse cara aqui e falar com um pouquinho mais de calma sobre o workflow, que eu acho que é o que importa pra galera aí no geral, certo? Bora lá. Workflow. Deixei organizadinho, bonitinho, né? Então vamos lá. O meu workflow, ele começa com algumas rotinas que eu tenho. Sempre que eu começo meu dia, eu começo com um template de bom dia. Então vamos lá, vou abrir aqui. Então eu tenho 2 templates que eu uso todos os dias, que eles fazem parte aí do meu workflow. O meu Hello, Good Morning, ou whatever. Vou apertar aqui para abrir na tela do lado, tá? Para vocês verem. Né? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a hora que eu comecei, eu tenho algumas perguntas que eu gosto de me fazer durante a manhã, né? Para eu refletir um pouco sobre como vai ser o meu dia. E eu tenho algumas tarefinhas que eu não deixei efetivamente no meu Todoist, que é aonde eu controlo, tá? Meu GTD tá no Todoist, ele não tá no ROM. Tem gente que usa controle de tarefas no ROM. Eu acho péssimo. Não tem notificação, você tem que ficar voltando para ver as coisas, né? Eu acho que não funciona muito bem para isso, mas é uma opinião minha, né? Se você quiser usar, né? Pode usar, tá tudo certo. Então eu tenho aqui algumas coisas que eu faço. Eu tenho uma página de Space Repetitions, que é aquele lance tipo Anki, né? Aquele appzinho, então eu controlo isso dentro do ROM. Eu tenho uma lista de coisas que estão pendentes. Aqui tá Zetels, mas não é efetivamente só Zetels. Qualquer coisa que eu achar que tá pendente, que eu preciso olhar no dia seguinte, eu coloco essa tag de pending e eu vou olhar no dia seguinte, quando eu estiver passando pelo meu template do meu bom dia, né? Algumas questões que estão em aberto durante aí o meu qualquer tipo de questão, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, tô lendo um tutorial e, putz, eu não entendi muito bem isso daqui, eu não vou parar para olhar agora, eu vou deixar marcadinho. Então eu sempre tô voltando para essas questões. Tem questões que são, às vezes, de código, mas um pouco mais filosóficas, né? Como, por exemplo, cara, não sei por que a galera costuma fazer esse tipo de coisa desse jeito. Então eu deixo lá um Open Questions e eu vou voltando, conforme eu vou tendo mais experiência, eu vou maturando isso na minha cabeça. Né? Esse cara aqui, esse Open Questions, né? Ele é o contrário daquela ideia do GTD, né? Que é aquela ideia de você colocar tudo que você precisa fazer no sistema que você confia para você tirar da tua cabeça. Né? Aqui eu tô sempre revisando. Aqui é um cara que eu tô colocando para sempre voltar para minha cabeça, entendeu? Para eu poder pensar nisso daí conforme minha vida vai andando, né? Então tem to-dos, tem um link aqui para checar o calendário. Esse aqui é o calendário do Finbits, que está aqui, o link, inclusive. Checar minha agenda no Org Mode, porque eu usava Org Mode antes de usar o Todoist. Então tem coisas que estão lá para
muito longo prazo, então eu sempre olho todo dia, uma vez pelo menos. E aí eu tenho que processar meu inbox de um Todoist, processar minha label de to process e checar minhas tarefas. Então eu começo o meu workflow, né, usando esse cara aqui, certo? E eu termino meu dia usando esse cara aqui, né, que é um cara super mais simples, né, que é basicamente olhar o que eu fiz no Todoist. Esse cara aqui eu tenho um script no meu sistema que usa a API do Todoist para pegar a lista no formato do ROM, então eu colo aqui as tarefas que eu completei, só para ter só porque se eu completei bastante coisa no dia, eu fico mais feliz, né, para escrever um pouco sobre algumas coisas que eu quero refletir. Então eu coloco aqui, é legal. E esses são esse é o meu fluxo de começo, né, e final de dia usando o ROM, tá? E aí eu tenho a parte de journaling, que é o dia a dia efetivamente, né? É o que vai ter numa página de uma página do dia, vai começar com o meu good morning, vai terminar com o meu good evening ou goodbye e vai ter uns journaling aí no meio, algo muito parecido com o que tem aqui, né? Então normalmente eu começo com current time para saber a hora que eu estou começando a anotar. Então eu coloco, estou lendo um artigo da hora, né? Estou trabalhando em algum card bacana, tem uma meeting, uma call com o Ericão e com o Aragão sobre a cultura no Finbits. E aí vou escrevendo essas coisas aqui, tá? Aqui eu tenho aberto aqui simplesmente para marcar que toda vez que eu estou escrevendo sobre um artigo, esse cara é um link para uma página, né? E aí eu tenho alguns templates para isso, né? Eu vou abrir aqui, ele vai popar o date aqui, né? Não precisa, mas é basicamente para poder anotar as coisas desse post, né? Então tem o link original, quem que escreveu o artigo, né? Quando que ele foi lançado, se eu terminei de ler ou não, quem que me recomendou, eu gosto bastante disso, de ter um tracking disso daí, né? De quem que me recomendou as coisas ou não. Algumas tags para ajudar a linkar e o que eu estou pensando, o que eu achei sobre esse artigo, né? E pronto, escrevo lá bonitinho. Tem um cara de vídeo, o cara de vídeo, eu vou abrir aqui um exemplo, que eu acho que nesse caso aqui é muito mais legal abrir o exemplo, tá? Então, esse cara aqui, da época aí do Elixir Brasil desse ano, teve um post legal sobre Live View e Surface, né? Eu vou até dropar aqui esse comentário. Então, só para facilitar um pouco a vista, puxar minha cabecinha para cá. Isso aqui, vídeos, metadata, até o My Thoughts, eles são do meu template, né? E aí eu tenho um cara bacana aqui, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, normalmente eu faço assim no meu workflow. Eu escrevo highlight notes. Esse cara aqui é um link, se você olhar aqui quando eu dou highlight, um link pro vídeo, né? Então é como se eu estivesse escrevendo embaixo do vídeo, só que não tô, né? Tô trazendo para cá. Eu abro esse cara na sidebar, dou play no vídeo e começo a anotar. Eu vou pegar um cara aqui, ó, esse timestamp aqui, ó. Pum. Ele Quando vem eu pro bati a segunda timestamp. vez, eu Tá vendo? pensei, Eu não sei se vocês estão tá, o que ouvindo, eu espero que quero. não. Vou dar um pause. E aí, se eu vim aqui e apertar Ctrl Alt T, ele pega o timestamp e eu posso fazer outra anotação. Isso aqui é maravilhoso para tomar nota né, durante um vídeo que você está vendo. Então, cara, eu nem tô assistindo mais nada no YouTube. Eu pego o link, trago para cá e aqui eu vou anotando conforme as coisas vão acontecendo. Né? Isso tem sido bastante interessante para mim, tem sido bastante legal. É uma feature bastante bacana do ROM. Né? E tá, ok, isso é journaling, né? Então é assim que eu trabalho no dia a dia, né? Nas notas tradicionais. E eu acho que tem a parte que não sei se todo mundo tem muito interesse, mas é a parte de Zerocasting, que é o tema que me motivou a usar o ROM, né? Foi como eu cheguei no ROM. Eu estava estudando Zerocasting, sobre o método e tal, tentando entender o que era, e cheguei no ROM por causa disso, porque o ROM tem sido muito utilizado para aplicar
metodologia, esse framework, eu acho, né? De uma forma digital. Então, eu vou tentar explicar aqui, mas tem um baita de um disclaimer, né? Que tudo que eu aprendi, o jeito que eu uso é baseado numa adaptação que foi feito um livro, e desse livro teve uma outra interpretação, que é quando a galera trouxe pro Ron, e eu uso essa interpretação, né? Tá aqui até escrito aqui, basicamente, para vocês usarem isso aí também como um disclaimer mesmo, entender que, tipo, tudo que eu tô falando aqui não levem como verdade absoluta, tá? Entendam que é reinterpretações do original, né? Então, basicamente, rapidinho, Zettelkasten é uma palavra em alemão, né, que significa sleepbox, né, e ele é o método de anotações que esse cara aqui, Niklas Luhmann, usou durante sua vida. Ele é um cara que já faleceu, só que é um cara que publicou paper a dar com pau, tá ligado? O cara escreveu muito, o cara era muito... Todo mundo da época dele, né, todos os seus amigos ficavam surpresos com a quantidade de conteúdo que esse cara gerava. E ele sempre atribuiu essa alta produtividade dele, né, ao seu Zettelkasten. E muita gente estudou esse método dele, né, e não tão recente, mas tem um livro famoso, né, do Sonk Arens, que é esse How to Take Smart Notes, que fala sobre esse método. Então, eu tô seguindo aqui como eu cheguei, tá? Então, tipo, vi que tinha esse método, vi que a galera tava falando bem, li um pouco, foi difícil de entender, procurei o livro, comecei a ler o livro, né? E aí, teve um book club promovido pela galera do Wrong Research, que foi baseado no livro. Né? Então era a galera lendo o livro, discutindo e explicando como eles aplicavam esses conceitos usando o ROM. Né? E tem uma deturpação, né, no original aí. Né? Então é isso que é importante a gente saber quando eu estiver explicando o jeito que eu uso e o jeito que eu tô fazendo, tá? Então, vamos lá. Como é que então, que eu faço isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o tipo das notas, tá? Porque tudo que eu falei até agora, acho que é importante frisar, tudo que eu falei até agora, de como que eu uso o ROM, dessas features ROM, nada disso é exatamente a forma de se construir um Zettelkasten, tá? São formas de você tomar notas soltas, né? Não soltas, elas estão linkadas, elas têm valor, elas funcionam para mim no meu dia a dia, mas sempre na minha cabeça elas estão separadas, né, do conceito de Zettelkasten. Então vamos lá, vamos entender os tipos de nota, né, que tem no Zettelkasten. Esses tipos de notas, eles são do original, só que nem todos esses tipos o Luhmann guardava e tal, então vamos desapegar do original, e aí eu vou mostrar aqui o que eu entendo de cada uma delas, e a gente pode discutir sobre isso aí, bater um papo, vai ser divertido. Então vamos lá. Permanent Notes. Cara, Permanent Notes é o que você quer, no final das contas, tá? Então, o Zettelkasten, ele é composto de notas permanentes, tá? Então, são notas normalmente que são o seu próprio insight sobre o tema, escrito nas suas próprias palavras, né? Atômicos, então, tipo, não são conceitos misturados, é um conceito só, uma ideia só, né? Escrita por você e que você derivou, né, aí de suas referências, suas leituras e qualquer coisa desse tipo. Então, eu falo que ele é o the whole point of the method por causa disso. Porque o que você quer é ter vários permanent notes e você linkar uma com a outra e fazer com que isso seja o que a galera do Book Club lá chamava de massa crítica. É construir a sua própria massa crítica, né, a partir das tuas notas.
tá? Então, isso são as permanent notes. Aí a gente tem aqui reference notes, né? Reference notes é onde você referencia o autor. Normalmente, quando você está lendo um livro, você vai fazer alguns highlights e esse reference note podem ser o highlight copiado do livro para o teu sistema, né? Tem gente que gosta de copiar o parágrafo inteiro e trazer o que está com highlight, né? Então você pega o conteúdo inteiro e faz o highlight também para você trazer um pouco de contexto. Mas é basicamente um copia e cola. Você quer o original. O reference note é o original. É para você poder ler aquilo ali, entender de onde você veio, de onde veio as coisas que você está pensando. Tá? Literature notes. Literature notes é quando você interpreta o que o autor quis dizer, só que com as suas próprias palavras. Né? Então, eu posso dar um exemplo aqui, que é uma coisa que a gente conversou bastante no Book Club na época que eu estava fazendo, que o Sonk Ahrens, ele fala que pensar é escrever, e escrever é pensar. Então ele não separa, né, o que é uma coisa da outra. Então, sei lá, digamos que a reference note fosse writing is thinking, né? E aí a nossa literature note vai ser algo como o autor não vê distinção sobre essas duas ações, alegando que você só pensa de verdade quando você escreve o que está pensando. Né? Então lembrei aqui mais ou menos o que era que ele queria dizer quando estava falando sobre isso, e está aqui mais ou menos um exemplo escrito nas minhas palavras do que eu lembrei e tal. Então esse cara aqui seria a minha literature note. Tá? Não precisa ser, quando a gente fala dessas outras notas, sem ser a permanent note, não precisa ser uma linha só, né? Você pode ir crescendo, né? Tipo, o autor cita tal e tal exemplo, blá blá blá, e você pode ir escrevendo o quanto você quiser. O importante é que, no final das contas, você tenha uma frase só que te lembre de tudo que você escreveu, né? Um wrap-up, assim, do conteúdo. Então, beleza. Literature notes, né? A forma como a gente explica o que o autor está querendo explicar, né? E fleeting notes, que esse cara é um cara que é difícil de é difícil de você entender quando você está começando lá no Book Club, porque ele é uma nota que é sobre você, né? Quando você vai tomar uma nota, é importante que o que você está anotando ressoe com a tua pessoa, tá ligado? Então, essa nota é para você escrever como que você se sentiu quando você leu essa passagem, o que você lembrou, o que te remeteu, né? Se você concorda, se você não concorda. É o teu input em cima daquele tema, só que de forma completamente desestruturada, né? Você sai escrevendo tudo que vem na tua cabeça. E blum, faz lá um textão e depois você vai processar isso e ver o que de lá você vai tirar e tal. Né? Mas basicamente a Fleeting Notes é sobre você entrando em contato, né, pela primeira vez, talvez, com o tema que você está trazendo como anotação. Né? Essas Fleeting Notes aqui, e eu acho que até a Literature Notes tinha. Não, falando besteira. Mas a Fleeting Notes, o Luhmann jogava fora, né? Porque era físico o sistema dele, não tem como guardar tudo, né? E a Literature Note ele guardava no Sleepbox diferente. Então não era o mesmo Sleepbox que ele guardava as suas Permanent Notes, né? Curioso. A gente não precisa disso, que é tudo digital, mas é interessante. Então, boa. Aqui a gente entende os tipos de nota, né, que a gente tem no método de Zero Casting, pelo menos no formato que eu estou usando aqui no ROM. Né? E aí eu vou falar para vocês de como que eu capturo isso e como que foi o jeito que o pessoal do Book Club ensinou e incentiva você a fazer, tá? Então vamos lá. Então, tem uma historinha aqui, eu vou meio que ler, porque eu não lembro que eu usei de historinha. Então vamos imaginar que você está lendo um livro, né, e encontrou uma coisa que você quer capturar. O primeiro passo para capturar isso
é você pegar esse conteúdo e jogar na reference note, dentro do bloquinho de reference note. Aí depois você começa a escrever a fleeting note, que é como você se sentiu, tá ligado? Como aquilo ressoou com você de alguma forma. Plum, sai escrevendo, sai escrevendo, sai escrevendo, escreve o máximo que vier na tua cabeça até esgotar. Esgotou, fecha o ROM. Volta para ler, vai fazer outra coisa, né? E guarda o processamento disso para acontecer no dia seguinte, normalmente, né? Então, até porque, cara, se você for fazer um por um, fazer o processo inteiro, a ideia não vai maturar na tua cabeça o tanto que deveria. O tanto que deveria, essa quantidade não é científica, né? Mas não vai maturar pelo menos um pouco na tua cabeça e você também vai perder o flow da leitura que você estava fazendo, né? Você está lendo um livro, se você parar para fazer muita coisa durante o processo, cara, você não vai terminar de ler aquele livro nunca, você vai perder o fio da meada, né? Então, beleza. Capturou a Fleeting Notes, todo o seu sentimento e o conteúdo da referência, prum, fecha, acabou. Dia seguinte, esse cara, no meu caso, tá marcadinho como pending lá, eu vou abrir esse cara, vou ler a referência, vou ler minha Fleeting Notes. Várias das vezes eu adiciono mais coisas, porque vai me lembrar de outras coisas. Então eu tô lendo lá, putz, aqui me lembrou, blá blá blá. Ou me lembrou também tal coisa. Então, quando eu tô processando, eu adiciono mais coisas da Fleeting Notes normalmente. E aí eu vou lá escrever a Literature Note. O que o autor quis dizer com esse conteúdo, né? Aí eu vou lá, escrevo o que eu acho. E em cima disso, em cima de todo esse conteúdo, eu vou lá e vou escrever a permanent note, né? Que normalmente vai ser uma frase que meio que sumariza, né? Tipo, que fala de tudo que eu escrevi ali em uma frase só, né? Então, que é o cara que eu quero no final das contas e tal, e vou ter isso aí para linkar com outras coisas e esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que é isso que eu tinha anotado. Eu não pensei em mostrar muito do que eu tenho, porque eu não tenho muita coisa. Esse flow do Zerocasting é muito difícil de fazer e o valor dele só vem quando você tem muito conteúdo. Então, eu acho que o que eu tenho aqui ainda não tem valor, mas eu posso abrir. Eu posso mostrar algumas coisas aqui, né? Eu falo que eu capturo essas coisas desse jeito, mas no final das contas, eu posso mostrar aqui que eu tenho um template, né, de Zerocasting, aonde ele traz para mim bonitinho esse formato que é onde eu escrevo as minhas coisas, tá? Já vem com um pending aqui, né, para eu lembrar de processar e tal. E quando eu clico em Permanent Notes, eu tenho as notas que eu peguei nesse meu momento aqui. Pode ver, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem pouquíssimas coisas. É muito difícil de capturar isso, né? E é muito pessoal também, né? Isso aqui, esses caras não têm tanto valor para vocês, né? O que tem valor, eu acho que é o método e como usar e talvez entender o flow, né? E ver se isso faz sentido para vocês ou não, tá? Então acho que é isso. Isso aqui foi. Acho que foi rápido até, mais ou menos, deve ter batido perto. 38 minutos, tá bom? Não tá tão longo. Mas espero que tenha dado para dar uma ideia de como que eu estou usando o ROM hoje. Espero que talvez tenha dado um pouco de ideia para vocês para saber se isso faz sentido para vocês ou não, né? Se vocês querem testar, se vocês não querem. Lembrando que o ROM é uma ferramenta paga, é uma ferramenta muito bem paga, é uma ferramenta muito cara. Eu decidi entrar e assinar, mas porque para mim eu vi que tinha muito valor, né? Eu entrei com um trial, ele tem um trial de 30 dias, e conforme eu fui usando o trial, eu falei, putz, cara, eu tô anotando muito mais do que eu anotava antes, né? Que antes eu usava o iPad com a canetinha e tal, só que, putz, o iPad com canetinha na busca não é legal, enfim, não cabe nesse vídeo, tá? Mas pensem direitinho, e se vocês quiserem bater um papo
sobre isso. Venham bater um papo comigo, me chama, e a gente pode conversar mais sobre isso e tal. Tem um grupo de Telegram que eu participo sobre notas e produtividade, que pode ser legal para vocês participarem também. E é isso. Não se esqueça aí de dar um like, se inscrever no canal, e tamo junto. Valeu, galera.